Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Com muita alegria que nós estamos mais uma vez compartilhando mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Essa revista ela tem nos ajudado demais. Eu acredito que é realmente um instrumento de Deus usado por Ele para nos fazer compreender algumas coisas sobre esse período que nós temos passado de pandemia, de crises pessoais, crises muitas vezes dentro da igreja, mudanças das mais diversas que têm acontecido, inclusive nos relacionamentos pessoais. E eu acho que tem sido substancialmente produtivo para quem tem estudado essa lição. Então eu aconselho que todos vocês estudem as lições da revista. E hoje nós chegamos à marca de nove lições estudadas nesse trimestre. E nós chegamos na lição número 9, a Igreja em Campo de Guerra, lição número 1. Ela é dividida em duas etapas, então é uma lição que ela está dividida em duas etapas e nós estaremos falando hoje sobre esse primeiro trecho. O texto básico é Efésios 6, verso 10 a 18, que fala sobre a armadura de Deus. Eu vou ler a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçado os pés na pregação, na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica com todos os santos. Versículo 18 finalizou esse texto. O autor, logo na introdução dessa lição tão importante que vai falar sobre a igreja em campo de guerra, ele vai falar sobre dois perigos que nós corremos. Porque se nós estamos em guerra, nós estamos em guerra contra um inimigo. E o inimigo de nossas almas, ele tem lutado conosco. E eu quero dizer aqui para vocês que essa luta, ela é desigual. O homem não pode vencer essa batalha sozinho. Não pode vencer essa batalha com os seus próprios esforços. Mas nessa batalha que o cristão, aquele que nasceu de novo, que teve o encontro com Cristo, passa realmente a ser um vitorioso. A partir do momento que ele aceita Cristo como Salvador, ele é um vitorioso. Mas ele continua batalhando porque essas batalhas o fortalecem para que ele continue caminhando de maneira digna, firme e principalmente humilde na presença do Senhor. Se eu e você tivéssemos a capacidade de vencer as astutas ciladas do diabo, nós seríamos arrogantes, acredite nisso. Você só pode, porque você tem se dobrado diante do Senhor e tem entregado a sua vida a Cristo. E tem entregado as suas fraquezas, é o seu pãozinho, os seus peixinhos, pouquinhos de fé, entrega nas mãos do Senhor e ele tem multiplicado isso. É só por causa disso. Mas o risco que nós corremos, que o autor aborda aqui logo na introdução, o primeiro deles que ele vai falar é subestimar o inimigo. Hoje, muitas pessoas incautas negam a existência do diabo, desconhecem seu poder, suas armas, seus agentes, suas estratégias. Acham que o diabo é apenas uma energia negativa que está dentro do próprio homem ou um ser mítico que apenas existe na mente fraca daqueles que não alcançam a plena luz da razão. Bom, existe uma estratégia no meio militar e que ela é abundantemente usada e sempre foi usada, que é uma tática chamada camuflagem. A camuflagem, ela permite que o inimigo ele fique completamente invisível para aquele do qual ele está combatendo. E é interessante isso, porque o inimigo ele usa dessa estratégia também.
E às vezes ele consegue colocar na mente de algumas pessoas que realmente ele não existe. A camuflagem ela é dessa forma. Se você pegar os grupos do nosso país, essa semana nós comemoramos o Dia do Soldado, e se você pegar os grupos especializados em selva, eles estão tão camuflados que talvez você durma do lado de um homem daquele sem perceber que ele está do teu lado. Esses especialistas em selva, na floresta amazônica, Mata Atlântica, em todos os outros sistemas onde nós estamos. A camuflagem é algo fantástico e o inimigo usa isso. Então não se engane, não subestime o inimigo. Acredite, ele é mais inteligente do que nós, ele é um ser espiritual. Inteligente, que eu digo, em capacidade de estratégia, de armar ciladas. O homem, ele é limitado, ele é fraco. E nós só conseguimos vencer o inimigo através do Senhor Jesus, através do sacrifício de Cristo. Então, eu aconselho a você a não subestimar o inimigo. Mas tem o outro extremo disso também, porque quando eu falo assim, alguém já está pensando, então tem que ter medo. Olha só. Superestimar o inimigo, ou seja, dar a ele um poder, dá a ele uma avaliação que, na verdade, ele não tem, colocando ele a um nível superior do que realmente ele é. Há aqueles que falam mais do diabo do que de Deus. Falam tanto do seu poder, de suas armas e estratégias, que subestimam o poder de Deus. Dito isto, convém começar a nossa exposição sabendo de duas coisas que a gente vai falar, sobre um sim e sobre um não. Mas essa questão de superestimar, e ele fala aqui sobre pessoas que falam mais do diabo do que propriamente de Deus, é o que há pouco tempo atrás, eu conversando com uma determinada pessoa, eu falei com ela sobre isso aqui. Eu falei, tem gente que dá, e isso é uma coisa comum, pelo menos na nossa igreja, mas eu já ouvi em outros lugares também, tem gente que dá, em vez de um testemunho, um tristemunho. A pessoa deu um tristemunho porque só falou das tristezas, da arruaça que o diabo fez na vida dela. E aí quando chega na hora de falar das bênçãos, aí eu aceitei Jesus Cristo como meu salvador e a minha vida mudou, ponto. E senta. É horrível isso, tá? Seguindo aqui, a exposição ela vai falar sobre o seguinte, sobre esse sim e esse não. Contra quem é a nossa luta? Primeiro, contra quem não é, tá? Em primeiro lugar, precisamos entender que não é contra a nossa luta, não é contra a carne e o sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. É interessante esse tipo de pensamento do autor, porque ele é fantástico, tá? Porque a nossa luta ela é espiritual, ela acontece nas regiões celestiais. Mas aqui existe uma coisa que eu gostaria de alertar a cada um dos irmãos, a cada um de vocês que estão olhando aqui, porque isso é uma escola bíblica dominical. Aqui existe um hebraísmo, tá? Ficaria melhor traduzido se fosse assim: a nossa luta não é somente apenas contra a carne ou o sangue. Porque de um lado até no outro na Bíblia, e os próprios escritos do apóstolo Paulo vão falar para que você vigie, para que você observe, olhe com cuidado as tendências do seu coração que foram contaminados pelo pecado original. A luta entre o velho homem e esse novo homem, ela continua a acontecer. Quando ele diz aqui que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é que você não deve estar brigando com as pessoas que estão do teu lado dentro da igreja. Não deve estar esperando dessas pessoas algo que muitas vezes você vai achar que seria justo e por não receber você fica chateado. Passa a viver mal dentro da igreja por causa disso. Viva a sua vida. Tenha uma vida cristã, pessoal, de testemunho com Deus. A nossa luta não é contra o nosso irmão e nem contra quem está lá fora, que ainda não deu um passo para Cristo. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas, ela é contra nós mesmos, que aí nós temos que nos vencer a cada dia, e ela também é contra esse sistema que nós chamamos de mundo, que nos corrompe, que tenta nos corromper a cada dia, tá? Uma outra coisa, quem é o inimigo? Aí ele coloca, em segundo lugar, precisamos saber contra quem é a nossa luta. E aqui o autor mesmo vai se contradizer, é só uma brincadeira que eu quero falar, e eu já vou falar, tá? Efésios 6, verso 11, Paulo diz, precisamos estar firmes contra as ciladas do diabo. É o nosso inimigo, contra ele é que devemos lutar.
E aí ele fala sobre 17 nomes do diabo. Tá? Ele falou para não falar no diabo ali, né? E aqui ele fala sobre 17 nomes. E eu sei que isso é completamente didático, é para que você entenda e saiba da variedade de nomes terríveis, malignos, depreciantes que ele tem. Então, o inimigo realmente é o diabo. Mas vamos ampliar isso mais. Quando o homem cai no Éden, irmãos, os próprios sentimentos, sentidos, ações, inteligência do homem foram contaminados pelo pecado. A partir desse dia, nós passamos a ter uma luta conosco. É uma luta interna que eu travo comigo mesmo, que você trava contigo mesmo. Existe, às vezes, uma grande decepção com algumas pessoas que elas acreditam que, de verdade, que quando aceitam Jesus como Salvador, elas não terão mais essas lutas. Nós temos que aprender que as lutas, elas vão mudar, às vezes, de área. Por exemplo, você antes era um sujeito extremamente maligno, que falava besteiras, que falava muito palavrão, que brigava com todo mundo. Quando você aceita Cristo como Salvador, se o Espírito Santo habita em você, e se você está em uma igreja séria, você vai aprender que, na verdade, esse ser dentro de você tem que ser domado. A igreja entende, nós não somos ignorantes, que cada um de nós é constituído de uma personalidade. Tem pessoas que realmente são mais coléricas. Porém, mesmo o colérico, ele tem que se conter. Ele vai aprendendo, ouvindo, lendo, trabalhando e tendo comunhão dentro da igreja, que ele tem que se conter. Então essa luta que nós travamos, ela é contra o inimigo, sim. Ele que foi o responsável por desviar o homem lá no Éden. E falando agora do outro inimigo que nós chamamos, que é o mundo está completamente dominado pelo inimigo. Corrupções, roubos, assassinatos, depreciações, crianças sendo violentadas, pais brigando com filhos, filhos matando pais, esposas matando maridos, e assim a coisa vai andando. Maldades das mais terríveis. A corrupção é um mal dessa terra terrível, porque o homem está completamente contaminado pelo pecado. O pecado é quando nós erramos o alvo, não quando nós não temos o Senhor como o alvo da nossa vida. Algumas estratégias do diabo, tá? Que também é interessante aqui que o autor vai colocar para a gente. Efésios 6:11 nos fala que o diabo usa ciladas. Aqui precisamos entender algo importante. O diabo não precisa usar uma cilada para quem já é dele. Eu gostei disso. E realmente ele não precisa. Porque quem é dele já está. O autor até vai falar sobre aquele quadro, né, que em algumas casas existia antigamente. Hoje eu já vejo muito pouco, mas já vi em outros lugares também e até em outras religiões. Tá? Esse quadro que ele cita aqui na lição, que é o quadro dos dois caminhos, né? Mas, na verdade, tem até uma ilustração que fala sobre isso, o sujeito que está em cima do muro, ele não vai nem para o lado de Deus, nem para o lado do inimigo. Então, uma hora ele pergunta para o inimigo, Deus está sempre me chamando para o lado dele, por que você nunca me chamou para o lado seu? Aí ele diz, porque o muro é meu. Então, quem está em cima do muro, na verdade, já decidiu. É só nós entendermos que quando existe um convite feito, mesmo que você não responda sim ou não, o simples fato de você não ir já é uma resposta. Vocês entenderam isso? Eu tenho certeza que sim. O simples fato de não ir já é uma resposta. A festa aconteceu e você não apareceu. Quando nós apelamos para o coração de alguém, aceita Cristo como teu Salvador, volta para Jesus nessa noite, e a pessoa continua na mesma posição que ela estava antes, ou seja, continua afastada da comunhão da igreja, continua sem aceitar a Cristo como Salvador, essa pessoa já fez a decisão dela. Ela continua na mesma posição que estava antes. E para aqueles que não aceitaram Cristo como Salvador, infelizmente, quem não está nas mãos do Senhor, está nas mãos do diabo. Essa que é a verdade. As estratégias que o inimigo usa, elas são sutis, mas elas são muito eficazes. Elas destroem a nossa vida. Como nós dissemos aqui, se a pessoa pegar esse texto muito ao pé da letra e achar que essa luta é só espiritual, ela não vai batalhar. Mas vejam só, eu gostaria de que você desse uma olhada, nós estamos em Efésios, provavelmente você está. Mas se você for para Gálatas, por exemplo, né, você vai ver
Paulo falando sobre coisas maravilhosas. Já estou crucificado com Cristo, 2:20, tá? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que coisa, Paulo falando dele mesmo numa carta para uma igreja, não é verdade? Olha onde Paulo está querendo chegar. Paulo ele vai caminhando e ele vem falando, por exemplo, no capítulo 5 dessa mesma carta de Gálatas, ele diz assim, digo porém, verso 16, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Olha aí, 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este se opõe ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. E aí ele vai começar a falar sobre as obras da carne e depois das obras do espírito. Você tem que saber de que lado você está. Você tem que tomar uma decisão. Não dá para ficar dando mau testemunho por aí, brigando com as pessoas, se intrometendo na vida das pessoas. Porque nós falamos de diversos outros pecados, às vezes mais graves, igual adultério. Às vezes a gente fala dessa extrema corrupção, pessoas com malas de dinheiro, dinheiros incontáveis e coisas desse tipo. Mas e as pequenas corrupções? O troco que não é devolvido, aquele dinheiro que deveria ser entregue que não foi entregue, a oferta que você não deu, aquela ajuda que você não fez, aquele comentário dentro da casa capcioso sobre a vida de alguém que está passando dificuldade no casamento, criando filho. É exatamente isso. Isso tudo entristece o Espírito Santo de Deus. Nós temos que aprender a controlar o nosso corpo, a controlar a língua, a controlar a mente, os olhos. Esse autocontrole é algo extremamente desejado pelo cristão bem-sucedido. Porque para ser bem-sucedido, ele tem que querer e ele tem que batalhar para realmente ter autocontrole. Aqui mesmo em Efésios, se você olhar a carta aos Efésios, que aí sim a gente chega no ponto que o autor usou aqui como texto básico, a armadura de Deus, vamos no capítulo 4 e eu convido você a ver o versículo 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas consciências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E o texto vai seguindo, você pode ler o texto todo, quando você puder. Essa escola bíblica é mais curta mesmo. Aqui é Efésios, é Paulo caminhando para chegar lá na armadura de Deus. Mas olha o que ele fala sobre autocontrole. Olha o que ele fala de se deixar na mão de Deus aquilo que nós temos e não ficar agindo precipitadamente como crianças. No capítulo 5, ainda seguindo aqui, o versículo 6, ele diz assim, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Aí ele vai falar, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no mundo. Andai como filhos da luz. E aí o texto vai seguindo também no capítulo 5 sobre isso. Ainda no capítulo 5, se você pegar, por exemplo, o versículo 12, o 11, eu vou pegar o 11, ele diz assim, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Tem certas coisas, irmãos, e aí, ainda voltando a falar sobre essa questão da vigilância, que o diabo está dizendo assim para você, não, isso não tem nada a ver, você pode falar desse jeito. Falar um palavrãozinho de vez em quando não tem nada a ver, isso é uma explosão sua, você é assim mesmo. Gritar, falar alto dentro da tua casa, isso é algo comum, não tem jeito. Eu sei que isso acontece de vez em quando, ou pode acontecer, tá? Gritar dentro de casa, às vezes alto. Ninguém aqui também está de asinha, não. Mas vamos falar a verdade? Que testemunho ruim para o vizinho se todo dia eu grito, blasfemo, falo alto dentro da minha casa, brigo com meu filho, falo mal da minha mulher, brigo com ela, chamo ela de nomes horríveis. Que situação terrível é essa? Que testemunho pobre é esse?
Porque Paulo está caminhando aqui para chegar aqui e falar no versículo 6 sobre a armadura de Deus, que é quase o finalzinho da carta dele. É o último assunto antes das saudações finais. Paulo faz isso porque verdadeiramente a igreja anda em guerra. E nós estamos em guerra também. Nós somos igreja do Senhor. 2.1 fala assim: servir a Deus sem sair do Egito. Aqui vai falar sobre algumas estratégias que o faraó usou com Moisés quando Moisés diz o seguinte para ele: deixa o povo de Israel ir para adorar ao Senhor no deserto. E aí ele começa. Ele vai falar um pouco sobre isso e a partir daqui a lição é toda baseada nisso. Tá? E ele vai falar, 2.1, servir a Deus sem sair do Egito. Um dos livros mais importantes sobre a batalha espiritual é o livro de Êxodo. Nele encontramos as forças do mal conspirando contra o povo de Deus. Faraó é símbolo de nosso arqui-inimigo. Quando Moisés foi a ele pedindo-lhe que deixasse o povo ir, Faraó ardilosamente usou astúcia para reter o povo no Egito. A primeira proposta que fez a Moisés foi a que o povo servisse a Deus dentro do Egito. Isso é um símbolo que serve para nós, o autor está usando aqui do poder didático da palavra de Deus, para nos ensinar que não é possível continuar tendo a mesma vida e servir verdadeiramente a Deus. Não é possível. Não é simplesmente ser membro de uma igreja. É ter a vida transformada pelo poder transformador do Espírito Santo através da obra de Cristo. Isso é fundamental. Se você não tem isso, você deve rever os seus conceitos. Você deve realmente buscar uma conversão verdadeira. Existe uma diferença aqui que eu quero dizer, é porque muitos de nós, muitas vezes, não está aprendendo porque falta, em alguns casos, aos estudos que são dados dentro da igreja, não participam da vida diária, corriqueira da igreja. Nesse período de pandemia existem as exceções, tá? Mas eu sei que as pessoas, por muitos anos, às vezes vão ficando sem forças dentro da igreja porque não se alimentam. E se você não se alimenta, você não tem força. A proposta do inimigo era essa. E o diabo, às vezes, ele faz isso com algumas pessoas e até com algumas igrejas. Olha, serve a Deus, mas continua por aqui. Serve a Deus, mas continua tomando tua cervejinha, saindo no baile, ou fazendo isso, fazendo aquilo, namorando 3, 4, tendo amante, e assim vai por diante. O diabo, ele sopra tudo isso. Só que nós sabemos que isso não é vida com Deus de verdade não, tá? Vamos lá. 2.2. Saia do Egito, mas fique por perto. São aqueles, né? O autor vai falar aqui, eu não vou ler tudo, que eu não tenho nem esse tempo mais disponível para isso a partir de agora, mas o autor, saia do Egito, mas fique por perto. Quer dizer, a pessoa, nesse caso, trazendo para o contexto igreja, são aquelas pessoas, às vezes, que a pessoa até realmente, às vezes, até se converteu mesmo. Mas ela continua ainda apegada às coisas do mundo. Ela está perto, ela não se afastou. Ela tem determinadas práticas de vez em quando. Eu quero dizer aqui também que muitas vezes isso é um tempo que Deus mesmo está dando para não tirar isso tudo de uma vez. Mas você tem que trabalhar isso junto com o seu pastor, na sua igreja, com uma pessoa de confiança. Porque em alguns casos, eu tenho certeza disso, porque o pastor, quando ele tem visão, ele vai fazer isso, ele pode até mesmo recomendar você a um psicólogo, se for o caso. Porque existem casos que realmente, às vezes, é isso. Mas eu quero dizer uma coisa, a maioria dos casos, eles podem ser resolvidos dentro do gabinete pastoral. Porque o gabinete pastoral é um ambiente seguro, onde as pessoas podem fazer isso e podem conversar e podem abrir o seu coração quando você tem um pastor que de verdade foi escolhido por Deus. Então, se você preza, faça isso. Tem coisas que tem que deixar. Se você tem coisas que tem que deixar, deixe de lado. Não fique, de vez em quando, indo lá e dando uma beliscadinha nas coisas do mundo, que isso não dá certo, tá? Ainda dentro disso, o autor vai falar aqui, virando a página, tá? Você vira para a página 32, lá no comecinho. São crentes que têm medo de uma consagração profunda, não crentes. São crentes que servem a Deus, mas ainda não se libertaram totalmente dos encantos do Egito, dos encantos do mundo, dos encantos da vida passada, sendo mais claro para vocês. É exatamente isso. 2.3. Saia do Egito, mas deixe seus filhos.
Olha que proposta terrível do faraó para Moisés, né? Também não colou, né? Segundo parágrafo desse tópico. A coisa que mais perturba o diabo é ver a família unida, servindo a Deus. Ele não gosta de ver lares no altar de Deus. Ele emprega todos os métodos, todos os seus esforços para atacar a unidade da família. E aí ele vai falar, veja essa cilada do diabo configurada na proposta de Faraó a Moisés em Êxodo 10, verso 10 a 11. Ele abre mão das pessoas maduras, vividas, desde que possa investir nas crianças e nos jovens, retendo-os no Egito. Jovens e as crianças que caminham, que estão vindo à igreja, que participam da escola bíblica dominical, que nesse período de pandemia têm sido ensinadas também pelos seus pais e pelos professores da igreja, são coisas preciosas que não podem ser deixadas para trás. Uma geração vem chegando e vem se achegando à minha geração. E a minha geração se achegou a uma geração que está mais à frente. E nós vamos assim sendo a igreja militante do Senhor que caminha nessa terra, todos juntos, unidos. Os jovens têm o seu valor, as crianças têm o seu valor. E que assim nós todos, juntos, unidos, nós somos a igreja do Deus vivo. Ninguém pode ficar para trás. Não existe ficar alguém para trás. Pais e mães, vocês têm uma grande responsabilidade com seu filho. Não permita, enquanto você puder, que o seu filho se afaste da igreja, que ele tenha horror dos encontros de jovens, de crianças. Estimule-o a participar de tudo isso. Mostre para ele. Mas eu quero dizer uma coisa, você só consegue mostrar isso se você tiver prazer nas coisas de Deus. Se você não tiver, você não consegue ensinar. Bom, 2.5, né? 2.4, saia do Egito, mas deixe o dinheiro, deixe seus bens. Aqui é nos rebanhos, né, que ele vai falar sobre isso. Bom, aí entra aquela questão, as pessoas quando se convertem a Cristo, elas muitas vezes se convertem, mas também às vezes acontece esse caso que essas questões financeiras são mais complexas. Elas não conseguem entender que existe realmente uma obra que tem que ser mantida pelo Senhor. E outra coisa, dizimar, entregar ofertas, isso é algo que Deus sempre colocou no coração do homem. Quando você vê ainda, lá antes mesmo do tabernáculo, antes das leis, você vê Abraão dando o dízimo de tudo a um sacerdote chamado Melquisedeque. Você vai caminhando pelos tempos e você vê dentro do Velho Testamento, no tabernáculo, a ordem que era, como que eles faziam, de que viviam os levitas, como que esses homens viviam, das ofertas, do que era dado, dos sacrifícios que eram trazidos. Aí você chega no templo de Moisés e você vem caminhando durante toda a palavra de Deus. Isso sempre aconteceu, inclusive a igreja do Novo Testamento sempre contribuiu, e os seus, Paulo ainda usa esse termo, que não tape, não feche a boca do boi que está trabalhando, que debulha. Que coisa, né? Então, quem se converte tem que fazer isso, né? Também, e é interessante isso, porque isso também é uma cilada do inimigo, é uma batalha que alguns travam. Também devem se expor, falar e trazer essas dúvidas sobre essas situações para quem de direito, tá bom? E o quinto que ele fala é a pressão, 2.5. Outra cilada que o diabo usa para derrubar o povo de Deus é a pressão. Vemos isso em Efésios 6,13, Paulo fala aqui do dia mau. Que dia é esse? Será que existe um dia mau e um dia bom? Precisamos nos entender esse princípio. Ele nos cerca 24 horas por dia como um leão que ruge tentando devorar. E ele acompanha os nossos passos. E realmente o inimigo ele luta contra nós. Quanto mais responsabilidade você tiver dentro da igreja, mais ele vai tentar te derrubar. Não tem jeito. Quanto mais batalhas você vencer para o Senhor, a próxima será mais forte ainda. Mas acredite, ele pode rugir como um leão tentando tragar. Mas do Senhor está dentro de nós. O Espírito Santo, ele habita em mim e em ti. E o inimigo não pode nos vencer. Ele pode nos retardar. E é isso que ele faz. Muitas vezes a obra de Deus vai sendo deixada de lado porque nós somos irresponsáveis, porque nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer, nós cedemos à pressão. Tá? Tiago, capítulo 4, versículo 7,
vai falar, por exemplo, sobre isso. O bom era ler Tiago 4 todo o capítulo 4. Eu gostaria que, quando você puder, você lê. Mas vamos pegar o versículo 7, que é aquele que todo mundo conhece, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Primeira coisa, sujeitai-vos, pois, a Deus. Se não tem sujeição a Deus, vai tomar uma coça, me perdoem, do inimigo. Porque se não tem sujeição a Deus, você já começou errado. Se você não se sujeita a Deus, ou seja, se você, em muitas situações da sua vida, você não está entregando a Deus o que deveria entregar, sabe o que vai acontecer? Você está dando autoridade ao inimigo. Ele não pode tocar em você. Eu não creio nisso. O diabo não pode tocar em crente salvo por Cristo. Mas você pode estar dando autoridade a ele para que ele influencie em determinadas coisas na sua vida. Algumas pessoas às vezes não prosperam em algumas áreas, porque essas áreas ainda não foram entregues ao Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí vem uma outra coisa, que também cabe a nós. Resistir ao diabo. Como que eu resisto? A esse ser maligno que conhece desde o primeiro homem. Ele conheceu o primeiro homem e acompanha toda a nossa história nesse planeta. Ele sabe das nossas dores, das nossas lágrimas, das nossas fraquezas. Ele nos estuda para nos derrubar a cada dia. Como que eu consigo vencer um inimigo desse? Volto ao primeiro ponto, falado bravamente pelo pastor Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Leia a palavra. Ore. Tenha vida espiritual com Deus. Tenha temor. Participe dos cultos. Louve a Deus, se envolva nos trabalhos da igreja. Aí sim, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você é mais do que vencedor se você está se sujeitando a Deus e resistindo ao inimigo. Porque mesmo quando você se sujeita a Deus, o inimigo ainda continua a tentar você, a tentar te derrubar, a fazer proposta para os teus sentidos, para a tua vida, para cada momento da tua vida ele vai fazer uma proposta. Ele faz essas propostas na área sentimental, na área emocional, na área financeira, na área espiritual. Ele está sempre tentando nos derrubar. Mas nós somos mais do que vencedores porque o Senhor tem nos livrado. A conclusão do autor, eu quero pegar aqui no segundo parágrafo em diante. Jesus discerniu suas ciladas em todas as situações e derrotou em todas as suas investidas. Foi isso que Cristo fez. Você não pode viver hoje com os lauréis da vitória do passado. Ontem você colheu vitória, mas hoje, se não vigiar, pode sofrer uma derrota humilhante. Davi matou um leão, triunfou sobre um urso, matou um gigante, venceu o exército, conquistou glórias e fama, porém deixou de vigiar 1 minuto e caiu vergonhosamente no pecado. Aí está em 2 Samuel, capítulo 11. O segredo da liberdade é a constante vigilância. Nosso adversário não dorme nem tira férias. Precisamos estar atentos todo instante, pois a luta continua enquanto aqui vivermos. Bem-vindo ao campo de batalha. Bem-vindo ao meu mundo, né? E você diria, pastor, bem-vindo ao meu mundo também. Nós estamos um do lado do outro. Se é uma batalha que nós travamos espiritualmente, irmãos, nós fazemos parte do exército do Senhor. Nós estamos alistados nesse exército, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purificou, nos purifica de todo o pecado. É algo que está em nós. Nós somos nova criatura e lutamos contra esse ser que teima em não morrer totalmente. Mas um dia nós seremos aperfeiçoados com Cristo. Lute, irmãos. Nós estamos em um campo de batalha. Você não está passando por um campo florido. Você pode até admirar a beleza da vida, e você deve fazer isso. Mas faça isso sempre se voltando para Deus, entregando a Deus o que você tem que entregar a Deus, sendo reverente e sendo uma pessoa que espalha o amor de Cristo por todos os lugares que você passa. Não se esqueça disso. Você está numa batalha e você tem que continuar pregando, falando do amor de Cristo com a sua boca e principalmente com a sua vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que você tenha aproveitado esse período e digo mais,
Se alguém tiver alguma pergunta para fazer nos grupos da igreja, pelo WhatsApp, eu estarei à disposição a partir desse domingo para tirar dúvidas. Irmãos, a paz de Cristo a todos, que Deus dê a cada um de vocês um excelente dia.